Olá a todos que me assistem. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live e hoje nós temos aqui um convidado especial que é o Washington Araújo, que vai estar me ajudando hoje, me auxiliando a tratar a respeito desse tema. E vou só esperar ele entrar, e então poderemos começar aí mais uma live, né, galera? Sextando com todo estilo possível. Hoje eu não tô nem em casa, né? Um cenário um tanto quanto diferente, né? Não tive um dia bom. Não estive bem hoje, mas aqui estamos, né? E o que importa é que não vamos parar. Não, não vamos parar e a mensagem continuará a ser divulgada. Aqui está. O Washington entrou agora. Eu vou. Pô, Aí, agora vai. e aí, E aí, beleza? mano? Beleza? Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Maravilha. O som tá bom aí? Tá, Tá dando uma travada aqui, mas tá chegando, tá chegando. Aí, certo. tá me ouvindo direito? Tô vendo direito. Ah, beleza. O áudio tá legal, né? Tá legal, o áudio tá bom. Beleza. Então, aqui vamos dar a introdução aqui do nosso tema, né? Hoje nós estamos aqui trazendo um tema que eu acho muito relevante, né? Que traz a ideia do significado, né? E o significado da vida, da existência, o sentido de ser, né? E não apenas o sentido de existir, mas o sentido de ser. E nós estamos numa era, numa geração, num século que a palavra significado é uma palavra que se perdeu muito. Sim, E eu acho que no meio de uma modernidade líquida, o que você menos tem é o significado, né? Hoje em dia, e você percebe que as pessoas estão um pouco preocupadas, né, com a descoberta desse sentido, desse significado. sim, Mas nós sabemos que toda pessoa, seja quem for, chega um momento da nossa vida que a gente passa por essa reflexão. com certeza. E estamos aqui simplesmente para trazer uma reflexão, né? Uma conversa, um diálogo. Não é nada formal, acadêmico, apesar Sim, de que muitas das coisas que nós vamos falar você vê no meio acadêmico, mas essa aqui não é a nossa intenção. Mas a nossa intenção também não é definir o que é verdade, né? O que é absoluto. Estamos aqui simplesmente para fazer uma das coisas que eu acho muito interessante, né, por exemplo, em Nietzsche, né, que traz essa ideia de que a filosofia não é a busca pela verdade, sim a relativização da verdade, o questionamento da verdade. É você questionar aquilo que toda a sociedade traz como uma verdade absoluta. Isso é filosofar, né? Segundo Nietzsche. É sim. você questionar aquilo que é verdade. Então, assim, já de início, eu quero pedir que você se apresente, mano, assim como em todas as lives, que você conte um pouco da sua história, como é que foi o seu passado, a sua trajetória de vida e também na vida acadêmica e se apresente como o que você tem também como sentido na sua existência, como aquilo que dá sentido a você. E fale sobre você, mano. Minha voz aqui, quero explicar que a minha voz está um pouco diferente, né? Hoje eu não tô com a garganta boa, mas fale sobre você, sobre o que te dá sentido em existir, em viver, em ser. Certo. Então, só antes de falar, eu quero só perguntar se o áudio tá saindo legal, dá pra ouvir de boa. Estou com fone de ouvido aqui, porque eu tô no quarto aqui, e o ventilador tá ligado. Mas eu acho que dá pra ouvir de boa, né? Dá pra ouvir tranquilo. Tá só um pouco baixo, Tá um pouco mas baixo?
Tá dando para ouvir. E agora? Melhorou ou não? Deu uma melhorada. Foi, né? É. Porque eu acho que se eu tirar o fone de ouvido, eu não sei se fica melhor ou pior. Mas dá para conversar assim, né? Dá para dialogar assim, né? Tranquilo. Certo. Tá. Então vou começar me apresentando, né? Meu nome é Washington Araújo, né? Essa página aqui eu criei porque eu estava com a ideia, na verdade ainda estou com a ideia de tentar fornecer conteúdo digital fazendo um diálogo entre ciências humanas e teologia, né? Eu sou de família cristã, meu pai é presbítero da Igreja Assembleia de Deus. Eu cresci na Igreja Assembleia de Deus. E assim, o período que eu passei na Assembleia de Deus, hoje eu não estou mais na Assembleia de Deus, né? Foi muito bom, assim, no sentido de me propiciar, né? De me levar a estudar teologia, por exemplo, levar a estudar a Bíblia. Isso, de certa forma, contribuiu muito para o meu crescimento, né? É sempre bom a gente ter acesso a conhecimento, independentemente de que natureza é esse conhecimento, né? No caso, a teologia, por exemplo, ela me deu uma capacidade de leitura um pouco maior, né? Quando eu entrei na faculdade, por exemplo, eu já tinha certas leituras, porque na universidade os textos que a gente lê, a leitura que a gente faz, geralmente é muito pesada, né? Teóricos e mais teóricos. E assim, a teologia me ajudou nesse processo. Fiz 2 anos de teologia, li alguns livros também, e isso me ajudou muito. Depois que eu entrei na universidade, eu me distanciei da teologia, no caso, né? Passei a estudar mais ciências humanas. Meu curso ele é na área de ciências humanas com habilitação em sociologia. E depois que eu terminei agora as disciplinas, eu resolvi estudar mais filosofia, porque eu descobri que filosofia para mim talvez seja mais interessante. No caso, eu gosto muito de refletir, de pensar, de analisar as coisas. E filosofia é isso, é você pensar radicalmente sobre as coisas, né? É você analisar um objeto aqui e pensar radicalmente, buscar a raiz das coisas. E foi a partir daí que eu, por exemplo, comecei a ler o filósofo Friedrich Nietzsche, né? No caso, estou no início ainda da minha leitura de Nietzsche, mas já aprendi bastante coisa, né? Eu também agora, a partir do mês que vem, mês de fevereiro, como eu concluí o meu curso na Universidade Federal daqui, eu vou iniciar um curso de psicologia também, né? Aqui na universidade particular. Eu quero, só antes de continuar, dá para ouvir de boa? Está ouvindo tranquilo? Está algum ruído? Sim, sim. Tá tranquilo. Tá de boa, né? Então Uhum. tá. Então, assim, aí depois que eu terminei esse curso, eu resolvi criar essa página aqui, Teologia e Humanidade, para ver se eu consigo fazer uma espécie de diálogo entre a teologia e as ciências humanas. Alguém pergunta, mas por quê? É simples. Eu percebo que no Brasil, não só no Brasil, mas falando do Brasil, que é o lugar onde nós estamos, né, existe uma influência muito forte da religião na política, por exemplo. Existe lá em Brasília uma bancada evangélica. E assim, essa bancada evangélica ela é composta por pessoas das mais variadas tradições eclesiásticas, né? Tem batistas, tem assembleianos, pentecostais, que são os mais conhecidos, né? A galera do neopentecostalismo, todos estão ali defendendo os seus ideais, as suas verdades, né? E de certa forma, assim, eles são pessoas que têm uma participação direta na política. O Brasil ele é um país muito evangélico, né? O Brasil é um país muito Sim. evangélico, boa parte não só evangélico, ele é um país cristão, na verdade. Existe o maior número de católicos, depois vem protestantes, né, incluindo evangélicos no meio. Isso, de certa forma, faz com que a nação tenha essa propensão, assim, para misturar também política e religião. E assim, eu percebo que existe um certo obscurantismo muito grande, assim, principalmente no meio evangélico pentecostal, né, que é de onde eu surgi, a minha origem. Então, de início, eu pensei em fazer essa página justamente para tentar produzir alguns conteúdos que pudesse trazer esse diálogo entre ciências humanas e teologia. Logicamente, a proposta não é criticar, não deturpar a igreja, não. Era simplesmente trazer, apresentar conhecimento. E daí eu criei essa página. Sim. Então, assim, é, basicamente isso, a minha história, né? Vim da Assembleia de Deus, estudei teologia. Hoje eu moro aqui em Imperatriz, do Maranhão. Morei muito tempo no Pará. E aqui, essa cidade que eu estou hoje Sim. aqui. Mas assim, eu quero te perguntar, hoje em dia, como você
como você se denomina, cara? Onde você se enquadra, assim, dentro do pensamento religioso, dentro daquilo que você tem como consciência ou como fé? Entendi. Sim, então vamos lá. Como eu me defino atualmente? Olha, quando eu estudava teologia, eu vou tentar explicar aqui para te falar por que que eu tenho essa ideia hoje, esse pensamento hoje. Quando eu estudei teologia, né, eu gostava de teologia alemã, estudei muito aqueles caras ali que pesquisavam sobre o Jesus histórico, alguns caras ali da teologia liberal e tal. Mas assim, não me convenceu, né? Então, mas de certa forma foi importante porque contribuiu para me construir as minhas ideias ao longo da minha trajetória, enquanto leitor de teologia, enquanto leitor de filosofia. Atualmente eu me considero uma pessoa assim bastante, tipo, eu não estou frequentando nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa, no caso, mas assim eu tenho fé, né? Eu acredito em Deus, em Jesus, por exemplo. Só que eu simplesmente não participo, não tenho vínculo religioso com nenhuma igreja, não tenho vínculo institucional com nenhuma igreja. E assim, acredito que hoje eu me considero assim, tipo, sabe aquele cristão sem igreja, mas um pensamento assim, bem esclarecido. Assim, eu abri mão de uma série de. Alô? Tô ouvindo. Certo. Então, assim, como eu te falei, hoje eu me considero um cristão protestante, assim, mas assim, um pouco, digamos que neo-ortodoxo, né? Um pouco neo-ortodoxo. Eu abri mão daquela ortodoxia exagerada lá, daquele pensamento teológico contracultural, daquele pensamento teológico assim que reprime muito o indivíduo, sabe? Eu tô Sim, fundamentalista. É o fundamentalista. predominante, cara. Sim, sim. Justamente, tu tocou na palavra certa. É esse fundamentalismo aí. No caso, eu já abri mão desse fundamentalismo. Eu me sinto uma pessoa mais tranquila, assim, né? Que pensa por si próprio, né? Que não é simplesmente alguém, assim, que é influenciado por teologias. Eu acho hoje, assim, que a igreja brasileira, principalmente a galera aí do meio pentecostal e neopentecostal, eles estão muito influenciados, assim, por uma teologia triunfalista, por uma teologia da prosperidade, sabe? Isso, assim, me afastou muito, porque eu penso Sim, que nós herdamos esse legado da teologia americana, cara, que infelizmente, como tudo aqui tem que ser, né, no Brasil, né, nós gostamos de importar aquilo que vem dos Estados Unidos, e essa teologia também, né? sim, teologia é importada dos Estados Unidos. Então, assim, por exemplo, se eu tivesse, assim, que ir, digamos que ir para uma igreja hoje, assim, uma instituição religiosa, talvez eu iria para uma igreja, assim, um pouco mais é, é, aberta, assim, tipo, esses novos movimentos da eclesiástica. Tem um amigo meu que mora em Recife, né, que ele é doutor em teologia, que é o Davi Guimarães, é formado em história também, e ele, assim, ele começou um movimento, assim, sabe? Um movimento eclesiástico aqui na cidade, e era bem diferente, cara, assim, ele pensava muito nessa questão da ação social, assim, de ajudar as pessoas, né? Porque a gente sabe que existe hoje no Brasil aquilo que a gente chama de teologia da missão integral, que é uma teologia muito criticada, porque tem gente que diz que tem influência do marxismo e tal. Mas, assim, eu achei interessante Uhum. a forma de ser igreja a partir daquela perspectiva. Apesar de que também os teólogos da missão integral, eles também têm suas igrejas. São pastores, muitos deles são presbiterianos, batistas, e vem daquela tradição ali do sul do Brasil, que recebeu muito bem assim aquela teologia do protestantismo tradicional, por exemplo. Então, assim, eu achei muito interessante. Então, eu acho que a igreja hoje ela tem que ser uma igreja mais assim, sem essas amarras, sabe? Essas amarras, sem esse fundamentalismo. Sim, esse é o problema da religião, né? O problema de se adaptar com o século que nós vivemos, né? Que o que você vê no fundamentalismo, né, é uma teologia que já vem lá do século XVI, XVII. Sim, Então, assim, a igreja tem essa dificuldade de se adaptar. Agora você vê, por exemplo, você citou, né, a teologia latino-americana, né, você vê a TMI, você vê, por exemplo, os movimentos de libertação, né, a teologia da libertação.
Então você vê assim essa sede também popular de sair dessa opressão, essa sede, essa vontade por libertação, né? Mas mesmo assim, eu gosto muito e também me identifico, como você falou, com essas questões e quando a igreja trata dessa parte social e quando apresenta também uma teologia que volta para o social, que é voltada também para tratar e acolher o oprimido, né, como foi o que Jesus ensinou, né, acolher aquele que está sobrecarregado. Hoje, por exemplo, também eu já estudei várias teologias, fiz vários cursos, mas hoje, por exemplo, eu não me identifico com nenhuma. Por exemplo, eu já fui pregador pentecostal e eu me identificava com aquela teologia pentecostal também, fundamentalista, bem conservadora. Agora, hoje em dia, eu digo que eu não fecho 100% totalmente com nenhuma teologia. Assim como não dá para fechar com nada, né? Até porque eu acho que nós somos seres muito individuais. Então, cada pessoa é um indivíduo e cada pessoa tem a sua cabeça. Eu acho que esse negócio de rótulos é uma coisa que, para mim, não encaixa em mim, porque por mais que eu me identifique com muitos, você nunca vai fechar 100% com algo, a menos que você queira ser uma pessoa alienada, presa, amarrada e que diz amém para tudo. E esse é um grande problema dentro da igreja brasileira, é essa questão da alienação, que eu acho que é muito problemático, cara. Eu acho que o embaraçoso dentro da igreja hoje é que ela não gosta de ser relativizada, e você vê, né, hoje um certo extremismo por parte da igreja por não querer sofrer de relativizações. É a igreja que quer o poder, que quer o domínio, mas enfim, como você estava falando, você também faz parte, né, dessas pessoas que não se consideram parte do cristianismo institucional, que não faz parte, né, dessas instituições eclesiásticas. Eu também hoje me identifico assim, por hoje ser uma questão de uma dificuldade imensa você achar um lugar que tem uma pregação genuína do evangelho, que fala sobre Jesus genuinamente, sem a questão, sem as amarras da religião, sem essas questões emblemáticas, sem esse conservadorismo que para mim é muito atrasado. Então você vê pessoas nessa situação, né, cara? E você que é um estudioso da sociologia, principalmente da sociologia da religião, você vê, né, que é um movimento crescente, né, no país. É um movimento crescente que é a igreja que mais cresce, é a igreja dos que não fazem parte de nenhuma igreja. São aqueles que não fazem parte, não se identificam com o cristianismo institucional. E você vê que isso só vai crescer, só vai aumentar. E como eu até tinha falado na outra live, com o bolsonarismo, a igreja vai caindo num descrédito ainda maior. Então, assim, cara, eu acho que sociologicamente é esse o rumo da religião, né? Por exemplo, a Europa é pós-cristã e nós já estamos entrando nessa era pós-cristã aqui na América Latina. Sim. Então, assim, sobre essa questão do Brasil, né? Eu particularmente, assim, tenho uma Só fazendo uma ressalva aqui sobre o Ed Santos, os mais conhecidos como desigrejados. Sim, é aqueles que estão desigrejados da igreja institucional, mas a igreja corpo vai além do que é denominacional. Sim, verdade. Então, só para agora tentar complementar com o que tu disse, assim, o Ed Santos aí é um cara muito bacana, amigo meu, né? Eu converso com ele de vez em quando. Então, assim, sobre essa questão, assim, da igreja, né? Eu acredito que o conceito de igreja lá no Novo Testamento é muito diferente do conceito de igreja que
as pessoas deram no decorrer da história, né? Igreja, né? Igreja, Sim, eclesia, chamados para fora e tal. Só que a partir do desenvolvimento histórico da igreja, vieram aí uma série de ideias, que culminou nessa institucionalização total. Eu não estou dizendo assim que a igreja, enquanto corpo de Cristo, não tem que ter uma organização, né? Porque lá no Novo Testamento, por exemplo, é perceptível que existia uma mínima organização lá da igreja, por exemplo. Mas o fato é assim que o grande problema que eu vejo hoje, principalmente no Brasil, quando se fala dessa questão de a gente estava nós iríamos falar um pouco sobre essa questão do sentido da vida, né? Mas acabamos por entrar aqui nessa questão da igreja brasileira aqui sim, e a questão política. Eu acho que a grande questão assim que falta é que muitas vezes as pessoas elas não compreendem, por exemplo, que há uma diferença entre, por exemplo, sociedade, política e igreja. A igreja, ela é uma instituição que está presente na sociedade. Eu falo aqui igreja no mesmo sentido institucional, porque eu sei diferenciar tranquilo essa questão da igreja enquanto eclésia, enquanto pessoas chamadas para fora, e igreja institucional. Então, assim, a igreja institucional no Brasil, ela tem uma relação muito política, e existe essa crise toda aí entre religião e política no Brasil justamente por causa dessa falta de entendimento do que é que significa política, do que é que significa Estado, do que é que significa religião, né? Isso não foi simplesmente aqui no Brasil que ocorreu, isso vem ocorrendo nas mais variadas sociedades, desde os períodos mais antigos da história, né? Por exemplo, o que foi a Idade Média? A Idade Média foi um período onde a igreja tinha o total controle do saber, da produção de conhecimento e tudo mais. Né? Isso foi perdendo força a partir do processo de secularização da sociedade. Né? E quando a gente fala em secularização, secularização não significa exatamente que vai desaparecer a igreja, que a religião vai deixar de existir. A secularização ela ocorre paulatinamente. Né? Por exemplo, o primeiro momento em que vai existir uma certa secularização é naquele período ali com a chegada da modernidade, por exemplo, né? Tem um sociólogo chamado Max Weber, que escreveu um livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele fala sobre um processo sim, de desencantamento de mundo, por exemplo. O que foi esse desencantamento de mundo? Foi a perca de sentido, assim, por exemplo, daquele sentido mais metafísico, mais religioso, que a sociedade europeia estava vivenciando, né? Na Idade Média, por exemplo, né, na Idade Média era muito forte a questão da crença, né? O homem não era um homem horizontal, era um homem vertical. Por quê? Porque era a igreja que dominava, era a igreja que decidia, existia uma relação muito forte entre os reis e a igreja muitas vezes até tinha mais influência política do que o próprio rei. Muitos reis se submetiam ao poder da igreja. E assim, isso foi deixando de existir a partir do momento em que surgiu ali o iluminismo, o renascimento, e as instituições públicas, né, saíram de debaixo das asas da igreja. Isso é uma espécie de secularização. Por quê? Porque as instituições políticas, né, elas passaram a ter mais autonomia. Imagina aí uma sociedade onde quem decide quem vai casar é a igreja, quem decide tudo sobre a educação é a igreja, quem decide quase tudo sobre política é a igreja. Então, assim, isso era muito forte naquele período. E hoje ainda é muito forte, né? Na América Latina também era muito forte. Então, assim, o processo de secularização, porque eu estudo secularização também, o processo de secularização, ele trouxe esse enfraquecimento do poder da igreja e fortaleceu o poder do Estado, né? Principalmente com a ascensão do liberalismo, por exemplo. Porque a gente sabe que na Idade Média e pós-Idade Média ainda tem ali aquele período ali do absolutismo, onde o rei tem todo o poder, o rei tem é, 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 todo o domínio, né? Só que com a queda do absolutismo e com a ascensão com a Revolução Francesa, por exemplo, com a Revolução Industrial, as instituições sociais passaram a ter mais autonomia. Agora, existe um outro aspecto da secularização também, que é quando, eu falei que no caso a secularização ela ocorreu quando as instituições da sociedade passou a ter mais autonomia, no caso, né? Passou a ter mais autonomia, né? O Estado passou a comandar, a decidir na vida pública, né? E a igreja ficou ali mais na esfera privada. Só que existe uma que eu chamo de uma espécie de segunda fase dessa secularização, que é quando a própria igreja ela vai perdendo poder sobre as pessoas. Isso aconteceu
muito na Europa. Se você pegar a Suécia, por exemplo, a Suécia é um dos países onde existe o maior número de ateus, por exemplo. O que é isso? É secularização. É a privatização da religião na sociedade. Ou a privatização do conhecimento religioso. Por quê? Porque os indivíduos eles estão cada vez mais, né, por causa desse processo de individualização da sociedade, os indivíduos estão cada vez mais querendo autonomia para si, né? E o interessante é que aqui no Brasil isso está muito forte. Eu pesquiso, por exemplo, sobre religião. O meu TCC vai ser sobre religião. O meu TCC vai ser sobre uma igreja aqui em Imperatriz, que é a Igreja Nova Aliança. A Igreja Nova Aliança, ela cresceu muito. Ela cresceu muito. E o interessante é que esse crescimento dela está atrelado a uma modificação que ela fez da forma de atuação na sociedade. Aqui o pentecostalismo, na cidade que eu moro, que é a Imperatriz, o pentecostalismo ele é bem dividido. Por exemplo, existe a Assembleia de Deus, que representa aquele pentecostalismo clássico. Existe, no caso, os neopentecostais, Universal do Reino de Deus, aquela igreja que é a Igreja da Graça de Deus, lá do R.R. Soares. E existe esse neopentecostalismo aqui da Nova Aliança, só que é bem diferente, porque o neopentecostalismo, conforme falou o sociólogo brasileiro Ricardo Mariano, o neopentecostalismo, ele vem lá na década de 70, representado pela Igreja Universal e pela Igreja Internacional da Graça de Deus. Só que, a partir dos anos 2000, muita coisa modificou também. Né? São aquelas igrejas neopentecostais ali das tribos urbanas, a igreja dos skatistas, a igreja dos roqueiros, dos metaleiros, entende? Então essas pessoas, o que tá acontecendo hoje é que existe um novo tipo de igreja para um novo tipo de sociedade, entende? Isso também, de certa forma, é consequência do processo de secularização, porque as pessoas Sim, você vê essas igrejas que, para mim, eu encaro como guetos, né? Cada uma é seu gueto, com a sua tribo, com as pessoas que ali se identificam, né? Com aquele estilo, com aquela cultura. Algumas têm até uma aparência de ser mais liberais, no sentido de você poder ter uma liberdade maior na sua personalidade, mas você vê também um certo radicalismo em relação a isso, em relação de que dentro daquela igreja você só encontra pessoas daquele formato, né, daquele padrão. O que eu já acho que já foge muito do evangelho, né, que a igreja verdadeira ela é despadronizada, né, pessoas com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, né, dentro do evangelho, mas que não tem aquele mesmo padrão. A igreja não é um lugar de pessoas padronizadas. A igreja é um lugar de pessoas que são diferentes, mas que caminham nessa direção, né? A direção de Cristo. E assim, você comentou alguns processos interessantes, né, na história, e você vê que essas mudanças ocorridas na igreja estão muito relacionadas a essas buscas de sentidos no significado de existir. E hoje que você vê de predominante no Brasil, que é esse pentecostalismo, neopentecostalismo, né, o pentecostalismo que foi muito afetado pela teologia da prosperidade, o que você vê é esse sentido de existência que crê em Deus, que tem a sua fé em Deus, mas que, diferente do que é ateu, a religião tem essa ideia de que eu existo e eu existo em Deus e, portanto, Deus que vai me abençoar, Deus que vai me enriquecer. Se eu deposito no gasofilaço da igreja, é o que vai acontecer. Diferente do cara que é ateu, que vai atrás, que sabe que ele tem que lutar pelo aquilo que ele quer, né? Você vê que dentro da religião, o sentido de existir está baseado nessa crença em Deus, mas é um Deus que vai te prosperar, que vai te abençoar, e aí você cai nessa mediocridade, né, do sentido de existência baseado em Deus,
só porque é o Deus da religião, né? É o Deus da barganha, é o Deus da troca, é o Deus da ganância humana, é o Deus que alimenta as suas vaidades, que alimenta o seu ego, é o Deus que te dá aquilo que você quer conforme você contribui, conforme você dá, conforme você pode fornecer. Sim. Como é que é? Eu não vi direito. É um livro aqui dos neopentecostais. Eu acho Bacana, que bacana. fala muito sobre Sim, isso, tá? sim. Então, assim, o que a religião tem é um sentido de existir dentro dessa mediocridade. A mediocridade da troca, da barganha. E, e por isso eu acho mais sensato hoje em dia, considerando como está o cristianismo no Brasil, eu considero bem mais sensato aquele cara que se diz ateu, que se diz também agnóstico, que diz, eu não sei, eu não conheço, eu não posso explicar, e na minha ignorância eu prefiro acreditar no não existir, no não Deus. E eu acho bem mais sensato do que essa teologia da prosperidade. Então, assim, o sentido da existência em Deus, ele só pode ser um sentido da existência, só pode ter sentido se traz em você uma essência. Porque no existencialismo, como você vê, o existir precede a essência. Então, se nós existimos e nós existimos em Deus, e tudo que existe, existe nele, a consequência desse crer nessa fé, desse existir em Deus, tem que ser projetando em você essa essência. Então, se você diz assim, eu creio que eu existo em Deus, mas eu creio que eu existo em Deus e ele vai alimentar as minhas vaidades, ele vai alimentar o meu ego, isso é totalmente sem sentido, porque existir em Deus é um existir que traz essa essência, que traz a essência de Deus em você. Não é que Deus vai fazer tudo por mim, que Deus vai interferir em tudo para mim. Isso, isso é totalmente limitante, né? Sim. Então, assim, tu falou uma coisa interessante, que é essa questão da mudança de foco. Eu vou falar numa linguagem bem simples aqui. Não vou falar numa linguagem assim bem teórica, não. Mas, assim, falaste aí sobre a questão da teologia da prosperidade, dos intelectuais, que as pessoas é, que as pessoas fazem. Alguns intelectuais que ela é do Novo Testamento, que pesquisa sobre aquele Jesus que viveu. Tu vai ver que o discurso dele não tem muito a ver com o que se prega hoje. Principalmente, né, quando a gente analisa, por exemplo, o neopentecostalismo. Por quê? O que o neopentecostalismo fez? O neopentecostalismo, ele simplesmente trouxe para o seio da igreja, né, uma espécie de... É como se fosse, não. Existe, na verdade, um mercado religioso. Essa é a verdade. Um mercado religioso. E para atender esse mercado, muitas igrejas neopentecostais vão se utilizando de diversas práticas, por exemplo, de diversos pragmatismos. Inclusive, eu li um livro de um cara chamado, de um teólogo, o John MacArthur, que ele fala sobre pragmatismo. Ele criticava muito, né, essa vida pragmática, essa ação da igreja assim, pragmática, que para conseguir fiéis, para manter fiéis, para se manter ali firme, ela abre mão de uma série de verdades que ela acreditava e traz uma série de novas doutrinas, uma série de novos saberes, né? Então isso é muito criticado pela sociedade. E assim, quando a gente pesquisa, por exemplo, religião, eu pesquiso sobre religião, né? Sobre várias igrejas. Eu pesquiso sobre pentecostalismo, e estou pesquisando sobre a Nova Aliança. E uma coisa que a gente percebe é a existência do que os intelectuais, que existe o que alguns sociólogos chamam de mercado religioso, né? Um mercado religioso. Então, muitas igrejas estão ali, nesse mercado religioso, oferecendo os seus
bens de salvação, os seus bens religiosos, entende? Tem muitas igrejas que perde, por exemplo, perde a influência, né? Tem um conceito na sociologia que é o conceito de campo religioso. O que é um campo religioso? Um campo religioso, na verdade, é como se fosse um espaço social, é como se fosse tipo invisível, não existe um campo concreto. Por exemplo, aqui em Imperatriz, existe um campo religioso em Imperatriz, entende? Um campo religioso. E nesse campo religioso existe o quê? Existe uma série de igrejas. Essas igrejas estão fazendo o quê? Elas estão ali, né, disputando quem consegue mais membro, né? Tem muitas igrejas que abrem, por exemplo, templo em praticamente cada avenida da cidade para marcar território, entendeu? Então, assim, existe uma disputa por parte dessas igrejas, né? Porque elas querem conseguir membros, elas querem conseguir pessoas, né? Elas querem trazer pessoas para os seus templos, elas não querem que os seus templos fiquem vazios, né? E assim, isso que eu estou falando aqui, essa ideia de mercado religioso, de capitalismo, entre aspas, religioso, né? Não é capitalismo religioso, é mercado religioso, né? Que está dentro do capitalismo. Então, assim, isso é muito criticado. E assim, tu falou sobre, por exemplo, a ideia de sentido da vida. Na Bíblia, por exemplo, qual que é o sentido da vida? Tem um cara chamado Salomão, que escreveu Eclesiastes, que ele fala muito sobre Sim, isso. sim. Qual é o Inclusive, sentido da eu vida? considero ele o primeiro existencialista, que é um cara que fala da existência antes que existisse o existencialismo. E você entrou num assunto que eu acho muito interessante dentro da Bíblia, que é o de Salomão, porque justamente ele não trata, né, nem de céu, nem de inferno, de outra dimensão, ele trata do aqui, do agora, e ele só fala uma frase relacionada com aquilo que vai além da nossa eternidade, né, que é o espírito que veio de Deus vai voltar para Deus. Mas fora isso, ele só fala da existência. Mas desculpe te interromper, pode voltar. Não, mas o que eu acho interessante é que Salomão ele fala muito sobre essa ideia de você temer a Deus. Eu não tô aqui entrando em critérios doutrinários, não é isso. Eu só estou dizendo que Salomão fala muito Sim, dessa ideia de você temer a Deus, de você abrir mão das vaidades. E hoje a gente percebe que existe uma igreja muito vaidosa. Uma igreja que trocou, por exemplo, o céu pela terra. Só um exemplo, o céu pela terra. Por quê? Porque o bom é você viver aqui nessa terra. O bom é você receber as bênçãos de Deus. Existe uma espécie assim de... Eles pegam tudo que tem no Antigo Testamento e coloca e aplica à igreja. Entende? Sendo que, na verdade, o Antigo Testamento sim, faz campanhas e campanhas. entende? Isso assim, É os 7 dias em volta da muralha de Jericó, a travessia do Mar Vermelho. É uma igreja sem perspectivas em relação ao eterno, né, ao sublime. sim. Então, assim, é isso que no caso, é muito criticado pelo próprio mundo. Tem um versículo no livro de Romanos, né, que Paulo diz o seguinte: olha, o nome de Deus é escarnecido entre os gentios por causa dos judeus. É basicamente isso que acontece hoje. Tu vê, por exemplo, a pessoa de Jesus, Deus, é, todo mundo critica, todo mundo fala mal da igreja. Por quê? Porque a igreja não se comporta bem. Não existe uma ética, uma moral religiosa capaz de bater de frente com esse discurso crítico, por exemplo, da sociedade. E assim, agora só para entrar, né? Qual que é o sentido da vida que Salomão fala? O sentido da vida é você compreender que tudo isso aqui é vaidade e temer a Deus. Temer a Deus, amar a Deus, viver a vida feliz, né? Com a sua mulher, Sim, no caso é aqui, como Salomão termina, né, dizendo. e por que Salomão faz isso? Porque Salomão ele viveu, ele passou por momentos difíceis também, né? Tem uma teoria aí que diz que cada livro que ele escreveu era como se representasse cada período da história dele, né? Cantares, Provérbios e Eclesiastes. No caso, Eclesiastes é aquele livro que mostra aquele Salomão mais experiente, mais maduro, mais entristecido por ter se entregado à vaidade, por ter se entregado aos prazeres e tal. E assim, hoje acontece isso também com muitas igrejas. Por quê? Porque elas estão abrindo mão do verdadeiro evangelho. Qual é o querigma? Querigma é uma expressão que significa proclamação. E o que era que a igreja primitiva pregava no primeiro século? Ó, Jesus ele veio, ele nasceu, viveu, operou milagres, fez maravilhas, morreu para salvar as pessoas, para salvar aquele que nele vai crer, e ressuscitou e vai voltar. Essa era a mensagem, moço. Esse era o discurso de Jesus e esse deveria ser o querigma que a igreja deveria levar para os povos. Agora, o que acontece é o quê? É que
quando a igreja foi crescendo, ela foi também se institucionalizando, entende? E aqui, aquele sentido da vida, aquele sentido que a igreja deveria carregar, foi se perdendo. Por quê? Porque a igreja hoje ela assimilou várias filosofias, né? E isso está na protestante, que é um pouco mais esclarecida, que não há, que não Né, deu uma travada aqui, mano. não entendi. Ah, Então, voltou. assim, em termos bíblicos, em termos teológicos, eu posso dizer que o sentido da vida é isso. É você viver, se afastar das vaidades, temer a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus resumiu basicamente o sentido da vida nessas palavras. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, né? Então, no caso, assim, eu já estou entrando aqui, na verdade, até na resposta do Evangelho, porque no caso, a minha fala aqui seria sobre o que a filosofia diz sobre o sentido da vida, né? Eu posso falar um pouco depois, Sim, sim. Não, tranquilo, fica à vontade, mano. certo. Não, mas pode fazer um comentário aí, fazer... falar mais Assim, alguma coisa. falando aqui sobre o livro de Eclesiastes, né, de Salomão, você vê ali um livro que, né, os teólogos consideram o livro mais pessimista, né, dentro da Bíblia, que não tem essa perspectiva da eternidade, como eu já havia falado. Mas você percebe que a existência ela ganha um significado quando você encara essa dicotomia, essa dualidade, que na vida, a vida é uma bobagem, a vida é cheia de vaidades, vaidades e vaidades, e que essas vaidades não dão sentido à vida. Por outro lado, você tem um olhar para o sublime, para o que é eterno, você tem aquela conexão com Deus, a conexão com a existência, a conexão com o natural, com o ser natural, com a natureza. Então você tem a dicotomia que nós andamos sempre, que é que a vida é uma bobagem, mas que a vida ao mesmo tempo ela é sublime, ela é maravilhosa. Quando você tem esse olhar convertido no Evangelho, você tem essa perspectiva da vida. E você vê que a vida, por mais que ela possa ser uma bobagem, ela também pode ser desfrutada da melhor maneira possível. E você percebe que Salomão ele foca muito nessas coisas, nas materiais, ele mesmo fala, né, eu fiz muita coisa para mim, né, mais especificamente no capítulo 2 de Eclesiastes. Eu fiz muita coisa para mim, eu construí para mim, né, tive muitas mulheres para mim, 1000 mulheres, eu construí palácios para mim, eu conquistei reinos para mim, eu fiz tudo isso para mim, pro meu ego, pra minha vaidade. É sempre o meu ego, é sempre eu, é sempre para mim, é sempre para mim, de acordo com os meus objetivos, de acordo com o que eu acho que vai dar significado à minha existência. Por outro lado, Salomão ficou tão focado nessas coisas que ele perdeu o bom da vida, cara. Ele perdeu os detalhes. Ele perdeu aquilo que era um detalhe mínimo, mas que fazia toda a diferença, cara. A vida é cheia de detalhes. Então, quando você fica nessa de querer simplesmente alimentar o seu ego, a tua vaidade, e você tem essa intenção gananciosa de crescer sobre todo mundo, de ser o maior da terra, você acaba perdendo os detalhes da vida. E é os detalhes que dão muito significado à nossa existência, cara. E é o que Jesus ensinou, é no partir do pão, é no tomar vinho com seu irmão, é repartir, é compartilhar. A vida não tem sentido se ela não for compartilhada. É isso que eu creio como a mensagem do Evangelho. Que se a tua vida não é compartilhada com o teu próximo, cara, a vida perde todo o sentido. Eu não estou dizendo que você deve ser um cara do bondadismo. Eu não estou dizendo que você tem que ser um cara que anda para todo lado com um sorrisão no rosto. Eu tô dizendo que a tua vida tem que ser compartilhada, cara. Que a tua vida não pode ser uma ilha. Nenhum homem é uma ilha. Eu gosto muito dessa frase. E assim, entrando também na questão do significado da existência, do Evangelho, eu acho que o Evangelho, ele dá esse significado quando nós temos essa consciência
de que nós estamos caminhando em direção a Cristo, para sermos como Cristo, para sermos cada dia mais a imagem e semelhança daquele que é perfeito em todos os sentidos, aquele que nunca pecou, mesmo quando ele se irou, mesmo quando ele ficou revoltado, mesmo quando ele criticou o sistema, mesmo quando ele defendeu os pecadores, as prostitutas, ele nunca pecou. Ele foi perfeito. E eu acho que nós estamos caminhando nesse sentido. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo. Quem vive no Evangelho tem esse alvo, tem esse objetivo, tem esse foco. E eu acho que o Evangelho, se ele não tem a intenção de caminhar em direção a Cristo, com Cristo no centro, se o Evangelho não for cristocêntrico, ele não é Evangelho. E se ele não tem essa perspectiva de eternidade, ele também não é Evangelho, porque Evangelho é boa nova, cara. E se não é boa nova, ele não me serve, ele não é para mim. Se não é uma boa notícia, e se ele é boa notícia, ele é boa notícia para todos os seres humanos. E o Evangelho dá esse significado. E, por exemplo, você vê uma filósofa existencialista, né, Simone de Beauvoir, ela fala sobre a questão da mulher, né, não se nasce mulher, se torna mulher. Eu também creio assim quando você fala não se nasce homem, se torna homem. Porque do que você olha para um lado, você olha do outro, você vê que tem muito macho. E no Brasil tem muito macho, mas tem pouco homem, cara. Então, assim, é uma construção, mano. A nossa existência é uma construção. Você pode existir, mas não significa que você que você sabe ser. Então, toda a nossa existência é essa construção. E eu quero ser cada dia mais humano conforme Cristo. Então, quando eu falo assim que tem muito macho, tem pouco homem, é porque tem poucas pessoas que têm essa consciência, essa construção de consciência. E eu busco essa construção de consciência da minha mente, da minha consciência, do meu coração, do meu espírito, olhando para Cristo, olhando para o alvo que é Jesus, caminhando nessa direção. E se eu não caminho nessa direção, que é o Homus Christus, eu acho uma afirmação interessante, um conceito interessante do Homus Christus, né, do Caio Fábio, que você caminha nessa direção desse Homus Christus, é o Cristo eterno, aquele que é a imagem perfeita. Então a minha existência ganha todo esse sentido e significado quando eu caminho nessa direção, em fé e firmado nessa rocha que é Cristo. Então, assim, no caso a gente falou muito sobre essa questão do significado da vida a partir de teologia, né? Uma coisa que eu percebo muito é que quanto mais passa o tempo, mais a igreja ela vai... Eu falo igreja aqui no sentido geral, né? No sentido geral. Mas a igreja vai sendo atacada pela sociedade. Por quê? Porque a produção de conhecimento, as transformações sociais, a ascensão da sociedade da informação, as redes sociais, o conhecimento mesmo, esse conhecimento, aquilo que Bauman chama de, né, sociedade líquida, relações líquidas. Isso também está fazendo com que a igreja passe por esse processo de, eu não digo desmoronamento, né? Mas ela sofre muita crítica, muita crítica. E assim, essa sociedade hoje, eu não vou nem chamar de sociedade pós-moderna, porque eu não sei se a gente vive numa sociedade pós-moderna, é um termo assim, um pouco até mesmo criticado. Mas assim, um dos caras que é muito usado pela ala intelectual, não só brasileira, mas do mundo todo, para criticar o cristianismo é aquele filósofo lá, o Friedrich Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche. Eu gosto de ler Nietzsche não porque eu concordo com tudo que ele diz, mas porque eu acho interessante para a filosofia assim, a gente entender o pensamento desse cara. E assim, a gente falou aqui, por exemplo, sobre o sentido da vida, né? O sentido da vida, por exemplo, a partir de Salomão, é você entender que tudo é vaidade e que no final das coisas o que importa é você amar a Deus e viver sua vida feliz, né? Ele fala até isso, tomar o seu vinho, se alimentar, temer a Deus. Ele fala essas coisas lá, né?
e exorta os jovens a entender e compreender isso. Então, assim, basicamente o sentido do evangelho é esse, o sentido da teologia é esse. Você amar a Deus e ao próximo. Esse é o sentido da vida, né? E esperar que Deus vai trazer recompensa e tal. Isso aí é secundário. O importante é você amar ele e ao próximo. Só que, assim, dentro da filosofia, dentro do pensamento filosófico, uma coisa interessante é que surgiram muitos teóricos que criticaram, por exemplo, o cristianismo. E um deles foi o Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, no caso. Né? Tem o Karl Marx, tem Feuerbach, tem vários outros. Mas o Nietzsche, especificamente, eu quero citar ele, porque o Nietzsche, ele talvez seja o cara que faz a maior crítica, a crítica mais ferrenha ao cristianismo. Né? E eu vou até citar aqui um trecho de um livro dele, que é do livro Vontade e Potência, que já foi escrito bem no final da vida dele, né? Que ele diz o seguinte, né? Ele fala assim, o que é crença? Né? Como nasce uma crença? Toda crença é um aceitar algo como verdadeiro, né? E a forma extrema do niilismo consiste em compreender que toda crença, ou seja, o aceitar algo como verdadeiro, são necessariamente falsos, porque absolutamente não existe mundo verdade. Então, o Nietzsche ele faz uma crítica ferrenha ao cristianismo, e a crítica central dele ao cristianismo é a crítica da moral. Por quê? Porque, segundo Nietzsche, o cristianismo ele não tem nada a ver com aquilo que Jesus disse. É por isso que ele escreveu um livro chamado O Anticristo. Quem é o Anticristo? Os cristãos. Por quê? Porque os cristãos fazem tudo ao contrário do que Jesus disse. Entendeu? E assim, Exatamente. quando tu lê esse livro aqui, tu vai perceber que ele fala que o cristianismo, a religião cristã, essa religião institucionalizada, ela surgiu a partir assim, de um resumo, porque lá no mundo antigo existiam várias religiões, no Egito, ali na Roma, Grécia, existiam várias religiões no mundo antigo aí, onde o cristianismo nasceu. E o cristianismo, de certa forma, ele fez o quê? Ele simplesmente se tornou a religião oficial do Império Romano. As outras religiões foram marginalizadas. Ele passou a pregar essa ideia de que você tem que viver nesse mundo, nessa terra aqui, reprimindo os teus instintos, os teus impulsos, né? Reprimindo os teus impulsos, vivenciando uma moral que renuncia a esse homem terreno, né? Na esperança de que você vai ter uma herança futura, por exemplo. Então, assim, o Nietzsche ele critica muito qualquer filósofo, né, que pregue essa ideia de um mundo dualista, de que existe um mundo perfeito e um mundo aqui que precisa imitar esse mundo perfeito para que a gente possa caminhar para uma sociedade melhor, por exemplo. É por isso que ele critica o platonismo e o cristianismo. Por quê? Porque o Platão dizia o quê? Olha, existe um mundo ideal. Esse mundo nosso aqui não é um mundo ideal, não. Existe um mundo ideal, um mundo que a gente deve basear as nossas ações por ele. Né? Então, o Platão ele foi o primeiro filósofo a fazer essa modificação, ou seja, nos apartar desse mundo físico, desse mundo aqui terreno, né? E projetar a ideia de um mundo perfeito. E, segundo ele, o cristianismo, ele, na verdade, é uma espécie de neoplatonismo. Por quê? Porque o cristianismo também tem essa ideia de que existe um mundo perfeito, que você tem que viver aqui renunciando a ti mesmo. Ou seja, tu não deve aproveitar a vida, tu não deve viver aqui na Terra e para esse mundo. Não, tu deve rejeitar esse mundo, tu deve rejeitar todos os bens culturais que esse mundo produz e levar uma vida ascética, uma vida de jejum, de oração, né? Uma vida rejeitando os prazeres desse mundo e também, ao mesmo tempo, viver uma vida, né, assim, de reprimindo os seus impulsos e os seus instintos. Porque se eu for viver uma vida, por exemplo, onde a minha perspectiva está no além, a minha perspectiva está no mundo além desse mundo, então eu vou ter que modificar as minhas ações aqui, porque eu só vou para esse mundo se eu assimilar a moral dessa religião, que no caso é o cristianismo. Então, assim, ele critica muito isso, entende? Por quê? Porque nesse sentido, ele diz que o cristianismo, ele fala o seguinte, olha, o cristianismo, tem uma outra citação dele aqui que eu vou trazer para ti aqui, do livro Vontade de Potência, que ele fala assim, ó, a religião amesquinhou o conceito de homem, né? Sua extrema conclusão é de que tudo que é bom, grande e verdadeiro permanece sobre-humano e nos foi dado pela graça. Ou seja, o que o Nietzsche está criticando aqui é aquela ideia seguinte, de que tudo que é bom não está aqui na Terra, está no céu.
Tudo que é bom só nos é dado pela graça. E o que a gente vive aqui, na verdade, é sofrimento. Por quê? Porque o mundo é sofrimento, o mundo é dor, o mundo é tristeza, entendeu? Então, assim, o cristianismo, para Nietzsche, era uma negação da vida, entende? E se tem uma coisa que ele critica no cristianismo é a moral cristã. Por quê? Porque o conceito de vida de Nietzsche, ele Sim, chama e tudo isso que você falou, eu concordo muito. Concordo de, muito com Nietzsche. assim, aí o conceito de vida para ele é o quê? É vida enquanto vontade de potência. O que é vontade de potência? Vontade de potência é vontade de poder, é vontade de dominar, é vontade de se realizar no mundo, entende? Então, o cristianismo, ele sucumbe a essa vontade de potência, com a moral que ele traz sobre nós, entende? É por isso que ele diz que a religião amesquinhou o homem, né? O conceito de homem ficou amesquinhado, a extrema conclusão é de tudo que é bom, nós não encontramos aqui. É Deus quem nos dá. Sim, Mas a para nós crítica de Nietzsche é muito contundente em relação à religião, ao cristianismo. É o que muitas pessoas julgam Nietzsche nesse sentido, porque ele foi um crítico da religião. Nietzsche, na verdade, não era um crítico de Jesus, nem do Evangelho. Pelo contrário, ele era um crítico da religião, do cristianismo. é, e só para concluir aqui essa fala, né, sobre a ideia do sentido da vida, porque qual o sentido da vida para o cristão? É ele viver no mundo dele, rejeitando as coisas desse mundo e projetando a sua vida no além. Entendeu? No além. É por isso que ele vive uma vida mesquinha, segundo Nietzsche. E aí, o Nietzsche ele vai criticar essa ideia e vai propor uma coisa interessante que ele chama de mutação dos valores, transvaloração, que é o quê? É a sociedade mudar os seus valores. Só que isso só vai acontecer quando a sociedade passar por um processo de decadência, quando ela passar por um processo de amadurecimento, né? E esses valores não têm mais significado algum. E aí que chega o niilismo. O que é niilismo? Niilismo significa nada. Um cara niilista é um cara que olha para o mundo e olha, todos esses significados que vocês dão para vocês, eu não acredito para mim, porque eu sou niilista. Eu não acredito em Deus, eu não acredito em religião, eu não acredito em moral. Sim, o niilismo é um cara, niilista é um cara do aniquilacionismo, né? Sim, é um Da cara. existência. É um Isso, cara que não vê sentido em nada, ou seja, para ele tudo é o absurdo, né? isso. Tudo é absurdo. E assim, mas assim, se tudo é absurdo, se nada tem sentido, como é que eu vou justificar a existência? Aí Nietzsche traz outro conceito. Um dos conceitos é o conceito do amor fati. Amor fati. Só que antes do conceito do amor fati, ele fala sobre o conceito do eterno retorno. Porque como ele não acredita em Deus, como ele não vai acreditar nessa moral supraterreno, nessa moral metafísica, é interessante que ele critica muito a metafísica. Essa ideia de que existe um mundo além, essa ideia de que buscar as causas finais das coisas, ele critica. E assim, então, se ele não acredita na metafísica, se ele não acredita em Deus, é preciso justificar a vida. Já que tudo que ele fez foi criticar aquelas ideias, aquelas filosofias que diziam que existia um mundo ideal e um mundo perfeito. Então, se não existe esse mundo ideal, se Deus está morto, se a metafísica morreu, como é que nós vamos justificar a vida? Aí ele traz a ideia do conceito de eterno retorno, que é aquele conceito que diz o seguinte, olha, tudo que nós vivemos aqui é como se estivesse passando estivesse repetido permanentemente, né? É como o eterno retorno é aquela ideia de que tudo que nós vivemos aqui passa por uma eterna recorrência. Ou seja, não sei se vocês já viram aquele símbolo daquela cobra mordendo o próprio rabo, o símbolo do infinito. Isso ali também é um símbolo muito usado para representar o conceito de eterno retorno. Por quê? Porque ele não acredita em Deus, ele não acredita no mundo além. Então, o mundo é esse que nós vivemos. Né? Então, para justificar a existência, ele vai dizer que esse mundo que nós vivemos, ele passa por um constante processo de repetição das coisas. É meio complexo, né? É como se fosse um ciclo. E assim, se nós vivemos esse mundo e as coisas estão sempre passando por esse processo de repetição, que é que eu, enquanto indivíduo, que sou nihilista, que não acredito mais nos valores que eu herdei, né? O que é que eu devo fazer? Eu devo amar a vida. E aí que entra o conceito de amor fati, ou seja, amor ao destino. O que é amor ao destino? É você amar a vida que você tem. Se você sofre, se você é feliz, você tem que entender que isso é o que nós temos. Nós não podemos fugir disso, nós não podemos fugir do sofrimento. Então, nesse sentido, o que eu acho interessante é que isso é um sentido da vida, para o Nietzsche, entendeu? Para o Nietzsche e para os caras que são nietzschianos. Qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é você viver aqui nessa vida
e saber administrar a sua vida em meio aos conflitos, em meio ao sofrimento, em meio à felicidade, em meio à alegria, entendeu? Então, assim, para a filosofia de Nietzsche, o conceito de sentido da vida está muito ligado a isso. A você olhar para esse mundo, saber que nesse mundo tem sofrimento e alegria, mas, acima de tudo, compreender que você está nesse mundo e o importante é você amar o mundo como ele é e a sua vida como ela é. Entendeu? Então, esse é o sentido da vida que eu pude compreender a partir das minhas leituras desse filósofo. Aí, no caso... Sim, bacana, bacana. Sim, eu também acho interessante que, vamos caminhar para o encerramento, mas as afirmações do Jean-Paul Sartre, né, Sim, que trata a vida, né, trata a existência como sendo uma condenação à liberdade, né, que nós estamos condenados à liberdade, né, à liberdade de existir. Então, a partir do momento que você existe, não tem como voltar mais, não tem como retroceder, você existe, não tem como apagar. E você está condenado a essa liberdade, você está condenado ao bem, ao mal, você está condenado a viver essa dualidade da vida, a dualidade da existência. E você está condenado eternamente, né, no sentido qualitativo, dentro da sua eternidade, você está condenado nessa eternidade a viver nessa liberdade, condenado porque você agora tem que tomar suas decisões. Você tem que decidir entre o direito ou o esquerdo, ou o bem ou o mal, enfim, todas as dualidades que a existência nos oferece. E realmente, cara, a liberdade é uma condenação no sentido que você não pode fugir dela. E a maior tentativa de fugir, na verdade, dessa condenação que você encontra é a tentativa de tirar a própria vida, de acabar com a própria existência. A tentativa do suicídio, a tentativa de fugir dessa condenação de você existir e existir num mundo que é caótico, como eu falei ali, referindo a Salomão, a Eclesiastes, é um mundo que está cheio de vaidades, que está cheio de bobagens, o existir como bobagem, uma besteira. Mas, por outro lado, o existir também é belo. E você vê essas dualidades da questão do significado de existir. Então, assim, Nietzsche também traz uma coisa legal, um levantamento legal que ele faz, é sobre o equilíbrio, né, que você tem falado. Mas, assim, entrando um pouco em contradição com Nietzsche, vem também o Kierkegaard, né, que é um cristão, é um existencialista cristão. E você vê que, para Kierkegaard, né, como ele fala, ter ousadia é você sair um pouco desse equilíbrio em algum momento. Você perder um pouco o equilíbrio. Isso é você ser ousado. Isso é você ser um cara que arrisca. E, por um outro lado, se você em nenhum momento da sua vida ousar arriscar, você se perde. Então, em algum momento da sua vida, você perde esse equilíbrio e ousa, e arrisca e tenta, ou você vai perder muita coisa. Porque você não ousando, não arriscando, você pode perder boa parte da sua vida, da sua existência. Então, a nossa vida é cercada também por essa ousadia. O existir também carrega essa ousadia, cara. E se você pensar assim pela perspectiva do Evangelho, no sentido da moral, no sentido da sociedade, sair desse equilíbrio no Evangelho não é uma questão de ser desequilibrado. Porque no Evangelho também tem esse desequilíbrio, porque eu falo muito aqui de você ser uma pessoa equilibrada, mas aquilo que o Evangelho também chama de equilíbrio é o que o restante do mundo pode estar chamando de desequilíbrio. É uma coisa muito doida, cara, você dizer que tem a sua fé firmada em um homem que nasceu, viveu e morreu há quase 2000 anos atrás, e você dizer que está firmado nessa fé, e você dizer que a tua esperança está firmada na eternidade, e que você acredita num cara que diz
Olha para mim que você vai ver Deus. E se você chegar até mim, você chega até Deus. E aquele que não vem até mim não pode se chegar até Deus. Ou seja, eu sou o mediador entre Deus e os homens. Então você acreditar nisso, ter esse salto de fé, que é o salto do evangelho, que faz você transcender na sua vida, na sua existência, como eu tenho falado aqui, isso para a sociedade, para o mundo, é um desequilíbrio total. É muito desequilíbrio. E para você ter essa consciência e você fazer essa afirmação, você também tem que encarar que muitas pessoas vão te achar um desequilibrado. E você tem que ter essa coragem de encarar aquilo que o mundo diz que é um desequilíbrio. Que a fé é um desequilíbrio, que a fé é loucura. Então, assim, o meu sentido da vida é em Jesus, é na fé em Jesus. Por mais que todo mundo, a sociedade, os pensamentos filosóficos possam afirmar que é uma loucura, porque pela filosofia você não pode afirmar isso, pela teologia, pela religião, cara, a religião condenou Jesus por causa disso, pela política também, porque Jesus incomodou os líderes políticos. Então, assim, em todos os sentidos, você ter essa consciência de fé, para o mundo é uma loucura, para o mundo é um desequilíbrio. Então, esse encaixa bem com o que o Sartre falou. É uma ousadia, cara. A fé é uma ousadia. Você dizer que o seu sentido da vida está baseado no Evangelho, cara, você tem que ter uma ousadia extraordinária. Você tem que correr esse risco. Você corre o risco da fé, a loucura da fé. Isso é ser ousado conforme o Evangelho. Você caminha nesse desequilíbrio segundo o mundo, mas que o Evangelho trata como o mais equilibrado possível. Por exemplo, eu acho que o Evangelho em mim, ele me faz ser aperfeiçoado todos os dias. Todos os dias eu vou sendo mais e mais aperfeiçoado. Eu, como um pecador miserável que eu sou, me aperfeiçoo à semelhança de Cristo, olhando para Cristo, para ser cada dia mais semelhante a Ele. Então, assim, esse é o significado da existência para o Evangelho. É um significado de ousadia, cara. É ousado. É viver nessa ousadia. E você falou também das críticas do Nietzsche, que ele critica o cristianismo porque muitas das vezes impede a pessoa de viver. E realmente a religião faz isso. A religião caminha no sentido contrário da vida, de você desfrutar dessa vida aqui na Terra também. Mas já o Evangelho não. O Evangelho te desafia a viver uma vida ousada, uma vida na graça, não uma vida sem graça, conforme o cristianismo, é uma vida na graça. Então eu só posso crer no Evangelho assim, como vivendo e aproveitando a vida nessa ousadia, cara, nessa espiritualidade, não na religiosidade. Pois é, então assim, eu quero só falar aqui porque eu vou ter um compromisso agora há pouco ali com um colega da faculdade. Mas assim, antes Sim. de falar, eu quero só agradecer aqui, viu, por esse momento. Foi muito interessante, foi muito bom. Quero pedir pro pessoal aí que vai ver esse vídeo, se quiser seguir a página que eu criei aí, meu perfil pessoal. Eu sempre estou usando meu WhatsApp para me falar de coisas interessantes, produzir conteúdo, entende? E assim, como eu falei, Sim. apesar de que eu não estou indo assim, tipo, para a igreja, mas eu sou cristão, eu me considero cristão e assim, estudo muito sobre Jesus e tenho fé nele, entende? Eu tenho fé nele, apesar de que estou precisando melhorar a cada dia, ter essa ousadia que você falou, né? E é isso aí, viu? É muito bom estar com vocês aqui, sempre que... Não, mano, eu que agradeço pela participação, contribuição. Foi bacana, foi produtivo. E em breve a gente se vê de novo aí em uma live. Sim, com certeza. E vamos que vamos, né? E que Deus nos abençoe. Essa live vai ficar salva, vai ficar gravada. Quem quiser assistir. Quero agradecer aqui a toda a galera aí que entrou, viu?
e a galera que vai assistir, quero dizer que vocês não perderam nada, viu? Não vão perder nada, porque é sempre interessante a gente dialogar, trocar ideia, até porque o mundo da vida ele é um mundo de trocas simbólicas. A gente sempre troca conhecimento, Sim. valores E culturais. é sempre bom quando tem algumas pessoas para questionar, como teve aqui na live hoje. Eu acho bacana quando há questionamento, né? Quando há questionamento. Mas, como assim, a gente falou sobre Nietzsche, questionar é sempre duvidar daquilo que as pessoas colocam como verdade absoluta. Por isso nós estamos aqui. Duas pessoas que são diferentes e que se dialogam. Isso que eu acho muito importante. Sim, com certeza. Mas valeu, mano. Valeu. E aí, Oh, eu agradeço. a gente continua conversando, viu? Depois nós trocamos Sim, ideia. sim. E vão lá e sigam o Teologia e Humanidades. Acompanhe. Eu tenho certeza que você pode ter muito conhecimento e ganhar muito conhecimento através dos conteúdos do Washington. E também tem o meu Instagram, que tem várias lives e que muitas perguntas já foram respondidas nessas lives. E agradeço aí mais uma vez sua participação, mano. Valeu. Valeu, abraço, tudo de bom. Tamo junto, mano. Tamo junto. Um abraço pra você. Falou.